Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de quinta-feira, todas as quinta, de sexta-feira. Todas as quintas e sextas nós fazemos uma live sobre estudo da vida espiritual e às sextas-feiras, as próximas semanas, eu vou estar falando sobre alguns vídeos que tem com esse título, lá do Luiz Fontes, que é do canal YouTube Celebrando Deus. E o título é As 5 Advertências contra a Apostasia na Epístola aos Hebreus. É bom lembrar que é focada para filhos de Deus, é focada para cristãos verdadeiros, é focada, é tema da Bíblia, e a Bíblia é para aqueles que são filhos de Deus. Os ímpios, e eu diria os religiosos, não necessariamente seriam os filhos de Deus. Né? Eu quero só fazer esse comentário. E nós estamos iniciando esse vídeo, então, esse estudo de hoje, já na segunda parte, do vídeo original. Está lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, que é o da academia, e estamos à disposição aí para os seus comentários, lá no canal YouTube de preferência, ou aqui no grupo do WhatsApp, no canal, nossa senhora, Instagram, no mesmo título, Engenheiro Mauro Lozano. Então vamos ao vídeo. Palavra, provar, testar se Deus era genuíno ou não, testar se Deus era confiável ou não. Existe algo que ofende a Deus mais do que isso? Nós estamos vivendo essa era. A era a que ele se refere é o mundo, né? Eu diria que 95% da população, de todos os tempos, não falam que são cristãos, alguns nem falam, são ateus, ímpio, não acredita, mas tem muito cristão que também não vive uma vida espiritual, é incrédulo, não acredita em Deus. Enfim, é isso que estamos tratando aqui. E a apostasia, que é um afastamento de Deus, né? E hoje, e eu estou falando, eu não sou religioso, sempre repito isso, vou sempre repetir, né? E muitas pessoas que acabam ouvindo a gente acham que é religião. Não é religião, é vida espiritual. E eu estou aqui testificando a minha e os meus estudos e o meu desenvolvimento espiritual. Amanhã é sábado, às 10 horas, nós temos inclusive uma live também que fala sobre a mentoria, é uma live sobre a mentoria, que fala sobre a transformação da mente. E é isso que eu estou testificando aqui, a minha transformação e como nós devemos transformar a mente para a glória a Deus. Uma era tão difícil, uma era com tantos acontecimentos trágicos, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual. O que nós estamos assistindo hoje é uma tragédia social sem precedentes na história. O que nós estamos assistindo hoje é uma tragédia. É uma tragédia. Inclusive na vida espiritual, e exatamente porque as pessoas não nasceram de novo. São incrédulas. Elas não têm uma vida espiritual. As pessoas estão alopradas, correndo para baixo e para cima, e não crê o que Deus escreveu na palavra. Nós estamos vivendo as últimas profecias da Bíblia. E só faltam 20 profecias para se cumprir e fechar todo o cânon profético. Imagine isso, irmãos. 20 profecias. Imagine isso. Se nós estamos vivendo essa última hora, sabemos disso, nós não podemos deixar que a apostasia roube o lugar de Deus no nosso coração. A indiferença, a maneira como nós tratamos a Deus, a maneira como nós tratamos a palavra de Deus. A maneira que você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus. Não queira achar que você trata Deus de uma forma e trata a palavra dele de outra forma.
A maneira como você trata a palavra de Deus é a maneira que você trata Deus, porque Deus e a sua palavra são inseparáveis. A maneira como você recebe, a maneira como você ouve, a maneira como você luta para praticar, batalha para praticar, esforça para praticar, tudo isso tem a ver não com o seu relacionamento com a palavra em si, mas com o seu relacionamento com Deus. Deus e a sua palavra não. Vocês entenderam que ele falou praticar? Religião é falar, é conhecer a Bíblia, mas não é praticar. Aqui na academia, nós praticamos a vida espiritual. O filho de Deus tem que praticar a vida espiritual. Senão ele nem é cristão. Cristão é a prática da vida espiritual. O cristão nasce de novo, como falou Jesus Cristo, há mais de 2000 anos para Nicodemos, é necessário nascer de novo, para então, com o amadurecimento, praticar a vida espiritual. E nascer de novo representa a habitação do Espírito Santo no nosso coração. Se separa. Então vamos mais. Veja o versículo 10. Está assim: estes sempre erram no coração. O sentido aqui é extraviar. Eles sempre erram no coração. O grande problema nosso é esse. Fazer a coisa com amor, mas é o amor ágape. Não é fazer o coisa por amor para receber alguma coisa de volta. É um amor incondicional. E a gente fala coração, amor, porque se refere ao homem interior, à raça, né? Homem, mulher, interior. É o ser interior, que a gente fala em coração. E esse coração, ele tem que estar voltado para Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu só ouço a voz de Deus se eu for guiado pelo Espírito Santo. Se eu nascer de novo. Isso vale para qualquer um. Qualquer um pode nascer no estalo do comportamento do seu coração, buscando Deus e nascer de novo e passar a ser um filho de Deus. A palavra errar significa desviar do caminho. Também tem o sentido de enganar ou de estar enganado. Então, o coração se desvia do caminho, o coração está enganado. Mas que coração que se engana? Por causa das tentações do mundo, das coisas mundanas. E quando eu falo mundanas, não precisam ser coisas necessariamente que a sociedade entende como torto. Não. Pode ser um casamento, pode ser ter um filho, pode ser ter um trabalho qualquer. São idôneos, mas não foram dirigidos por Deus, então não agrada a Deus. Há uma ocorrência dessa palavra. Eu gostaria que você colocasse nesse texto, debaixo dessa palavrinha aí, erram, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, que vai narrar a história do Balaão. Balaão era um profeta. Se você me Presta atenção, Balaão era um profeta. Aí ele está tratando de apostasia, ou seja, afastamento do certo, de Deus, afastamento da vida espiritual. Apostasia. Vê por quê? Vê o que aconteceu. perguntar por que ele era profeta, eu vou dizer para você que eu não sei. E ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele era profeta. Ele era um homem de Deus. Ninguém pode negar isso. Ele foi um dia um homem usado por Deus. Vai lá no capítulo 25 do livro de Números. Você vai ver as profecias desse homem. As profecias sobre o Senhor. Mas ele foi chamado para poder amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Israel, nessa peregrinação do deserto. Israel chegou nos campos de Moab. E quando chegou naquela região, Balaque estava com muito medo. E aí ele seduziu, chamou Balaão para amaldiçoar. Ele fez de tudo. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus dava para ele uma profecia. Ou era uma profecia sobre É muito legal, né? Ele era um profeta que foi comprado. Ou seja, ele foi seduzido pelo dinheiro. E aí ele foi seduzido para falar o que quem o comprou queria que falasse. Mas na hora que ele ia falar, Deus pegava e invertia a coisa e fazia uma profecia.
Cristo ou era uma profecia sobre a igreja. É. Aí quando ele voltava, ele não conseguia. Aí ele abria a boca e começava a profetizar sobre Cristo, o reino vindouro, a vinda de Cristo, ou sobre o povo de Deus. Agora, E aí, senhor, a gente fala que é cristão, acredita na Bíblia, e a gente uma situação como essa desse profeta e fala, pô, como que isso pode ter sucedido se não é uma questão espiritual? Porque fala a Bíblia toda hora, Deus isso, fez isso, Espírito Santo aquilo, Jesus Cristo aquilo, e muitas coisas, como fez? Espiritual. E por que que então você é cristão, acredita na Bíblia, mas na hora da prática você não vê que Deus está falando com você e você não ouve? É isso que nós temos que refletir. mudava de lugar, mudava o sacrifício. É tudo igual funciona hoje da cristandade caída. Olha, Né? Quando cristandade o lugar não caída. está bom, eles mudam de lugar. Quando o culto não está bom, eles mudam de forma de culto.